Lúcio de Constantino, seja bem-vindo mais uma vez. Que bom tê-lo aqui no Timeline. Um bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Gabriel, PG. Bom dia. É uma situação muito interessante, porque essas coisas de procedimentos tupiniquins, desregrados, acabam trazendo uma fatalidade muito extrema, porque vamos pensar o seguinte: existe uma lei que permite que o juiz quebre o sigilo telemático, o sigilo telefônico, que é algo sagrado, previsto na Constituição como inviolável. Mas ele quebra por uma necessidade pública de investigação processual. E, ao contrário, ao invés de manter em sigilo entre os protagonistas da investigação, delegado, juiz, promotor, defesa, isso é expandido por uma rede pública. Não as conversas particularizadas de interesse do inquérito policial, mas sim aquelas de intimidade que demonstram, em última análise, uma perversão procedimental. E isto é o elemento mais trágico neste fenômeno hoje que envolve a Marta Greff. Doutor, acho que eu não disse, né? O doutor Lúcio, conhecido aqui, como eu disse, né, sempre muito disponível com todos nós na compreensão do direito, um profissional, é quem está à frente da defesa, né, da Marta Greff nesse episódio específico, que é da exposição e enfim, né, a nota que o senhor divulgou, que a defesa divulgou com o senhor à frente, diz que ela está sendo vítima de grave violência com a divulgação nas redes de conversas com o ex-namorado que não dizem respeito à investigação. E aí, a minha primeira pergunta é essa, né? Como é que a gente está falando de mensagens que são mensagens que trocadas entre alguém que tem uma relação, pelo que a gente entendeu, ela não tem mais a relação com esse homem, e que visivelmente tem uma intimidade exposta, né? Não há qualquer dúvida em relação a isso. No âmbito da investigação, a gente viu que tem mensagens também em que se fala nome de políticos, pessoas que isso sim tem. Como é que a gente separa uma coisa da outra do ponto de vista do senhor e quem que responde por isso, né? Se no caso ficar comprovado que houve alguma responsabilidade. Bom, essa pergunta ela é muito inteligente, porque ela me permite examinar vários direcionamentos. Qual é o interesse na exposição dessas mensagens? Algo é mensagem vinculada à intimidade processual e algo é a mensagem vinculada à intimidade de um casal, que esta naturalmente não deve ser de apetite das pessoas, a não ser aqueles que têm um mórbido interesse. Mas no caso do aspecto processual, quem expandiu, quem divulgou estas mensagens? Agora foi determinado um exame, uma investigação paralela para se entender a origem desta disseminação, e nós temos sim um responsável, que é o Estado, que é a União, que tem que proteger as suas decisões judiciais, principalmente quando elas envergam o âmbito de aspectos íntimos, e se o Estado não o faz, ele deve ser responsabilizado. Agora, se nós encontramos ali um servidor que por esse ou aquele interesse acabou publicizando, ele também será responsável por esta situação. É muito importante a gente entender, e daí que eu destaquei a inteligência da pergunta, quando nós nos deparamos em procedimentos investigativos desta monta. Por quê? Porque os interesses são múltiplos. Eles são interesses desde alguém preocupado em se proteger e publicar estas matérias para ter o amparo, o apoio popular. Isso nós já vimos considerações, inclusive na Lava Jato, nesse sentido, como também outras pessoas buscando chamar a atenção de autoridades de elementos que se tem. Ou seja, poderia a autoridade pensar que algo foi apagado, quando na verdade está claro e límpido e cristalino à disposição das autoridades. Então, muitos interesses existem, mas esses interesses não podem se sobrepor à intimidade de um casal, principalmente quando entra numa relação feminina, a qual nós sabemos é a mais martirizada em toda a situação. Então, realmente, a gente pode imaginar uma responsabilidade do Estado e também averiguar quem divulgou estas manifestações. Naturalmente, isto não entra ao âmbito da imprensa, porque a Constituição nos permite
que a imprensa mantenha em sigilo a sua fonte. E isso é fundamental. Isso em país democrático é fundamental porque garante, inclusive, a processos ocultos que ainda se mantêm no âmbito de um sigilo muito delicado, porque envolve autoridades. Eu digo isso porque o processo ele deve ser público. E é interessante que o país mantém ainda um sigilo quando envolve autoridades, né? O cidadão comum tem um processo público. Naturalmente, não aqueles que envolvem violência sexual, mas eu faço uma referência aqui sobre a questão da publicidade. Daí o papel da imprensa é fundamental e nós temos a condição da imprensa não oferecer, não informar a sua fonte, o que dá segurança democrática às suas exposições. O meu problema não é a imprensa, meu problema é quem desvirtuou no ambiente do sigilo, que tinha a obrigação de manter, aquele indivíduo que se deparou com as informações sigilosas e acabou divulgando. Por qualquer motivo, deve ser responsabilizado. Mas a minha dúvida, doutor Lúcio, primeiro, é possível de fato identificar quem vazou o material e aí a partir disso processá-lo? E também se outras pessoas podem ser responsabilizadas nesse tipo de situação, quem publica nas redes sociais, quem reproduz o conteúdo? Perfeito. Quem reproduz o conteúdo e o faz de uma maneira não jornalística, certo? E até como de forma debochada, de forma desregrada, sim, vai ser responsabilizado. O tema é saber, nós conseguimos chegar na pessoa que fez a divulgação desse trabalho. Eu acredito um pouco difícil. Há uma investigação nesse sentido para buscar a origem da disseminação. Agora, o que eu penso? Quando a gente vai buscar esse tipo de informação, geralmente ela é feita de maneira física, para não deixar rastros digitais, para não se encontrar um IP, por exemplo, de um servidor estatal para um particular. Então isso, ao meu ver, deve ter ocorrido de uma maneira física, mas ainda estamos aguardando o teor das investigações que estão em andamento para tentar entender de onde partiu estas mensagens que foram expostas de uma maneira totalmente ilegal, ilícita, criminosa. Mas há dispositivo para isso em termos de crime. Gabriel. Doutor, eu queria dar um passo para trás, só para a gente colocar todo mundo aqui no mesmo lugar, para a gente falar de forma bastante objetiva, assim, diante desses vazamentos todos, qual é exatamente a situação jurídica da Marta Greff? Nesse caso, ela é investigada, ela é testemunha ou ela é só uma pessoa que é eventualmente citada nessas conversas do Daniel Vorcaro? Como é que está essa situação? O papel da Marta hoje é de consternação, porque ela não tem absolutamente nada a ver com qualquer relação ilícita. Ela teve um momento onde estava vinculada ao Daniel Vorcaro, há meses não tem mais esse relacionamento e se viu exposta com essas mensagens fragmentadas, mas em termos de responsabilidade penal, de sofrer uma investigação, não tem nada vinculada a ela. A gente percebe, inclusive pelas mensagens, que é um papel de casal. É o namorado dizendo para a namorada situações do dia a dia, ela questionando, ela provocando, é esse ambiente. Mas no âmbito de investigação não tem nada que a relacione com ilícito penal. Doutor, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas as situações relatadas, o que o senhor chama de o dia a dia de Daniel Vorcaro é objetivamente um objeto de investigação, né? Por isso eu acho que as mensagens foram vazadas, porque ele tratava com a Marta de assuntos que estão sendo investigados nesse momento. Perfeito. Se a gente observar por este ângulo, a gente vai encontrar o seguinte: o homem dizendo para a mulher o seu dia a dia, os seus negócios estão lá. Se pode questioná-la, vem cá, sobre esta janta, quem estava lá, sobre este nome, quem é esta pessoa, isso se pode questionar. As trocas de informações e os esclarecimentos são lógicos. Agora, daí partir para uma responsabilidade, uma cumplicidade, você não consegue observar dos textos. Mas observa sim, por exemplo, tem conversas que ele comenta sobre um contato que ele teve com alguém e ela pergunta e ele diz e ela questiona novamente.
Esses termos me parece que pode ser objeto até de uma conversa, de um esclarecimento à investigação, mas isso não atrai nenhuma responsabilidade penal. E ela foi, não sei qual é o termo jurídico correto, doutor Lúcio, chamada, está à disposição para eventualmente esse tipo de esclarecimento? Teve essa reunião, como é que foi isso aqui? Ainda não. E eu explico por que ainda não. A nota foi expedida esse final de semana porque isso começa a girar durante a semana passada. Eu sou chamado, eu preparo uma nota, eu respondo pelo menos para dar uma explicação, uma versão do ponto de vista dela, até porque ela estava muito atingida com todas essas informações. Ela é uma jovem, ela mora nos Estados Unidos, em Miami. É uma pessoa, é uma empresária com um histórico muito bacana, muito bonito de esforço e de obtenção de sucesso, que em determinado momento teve uma relação com o Daniel Vorcaro e que esta relação reproduzida nas mensagens acabou sendo de uma repercussão muito grande. Mas ela está à disposição naturalmente para o que for necessário, mas não foi chamada ainda. Doutor, tem um ponto que me parece importante aqui, que tem relação com o que o Gabriel perguntava, que eu acho muito pertinente, que conversas de Daniel Vorcaro com a Marta, ainda que num contexto de intimidade de um casal, mas que se refiram a encontros que ele teve, né, que fazem parte da investigação, entender que encontros foram esses, porque há interesse público nisso. Não sei se o senhor concorda, né? Quando ele confirma, por exemplo, que se encontrou, que esteve com determinada autoridade da República, ainda que seja dentro de um contexto de intimidade de um casal, existe um interesse público em entender, quando essas reportagens são vazadas, enfim, em entender o que estava acontecendo. O que me parece que não há interesse público são conversas que estejam um teor estritamente afetivo ou sexual. Aí não me parece que seja o caso da comunidade, da população consumir esse tipo de mensagem. Não sei se o senhor concorda, é isso? Veja, eu te chamo a atenção do seguinte: nós estamos agora no início de uma investigação, porque as informações que eu tenho é a observância apenas de mensagens de um telefone. Nós temos, paralelamente a isso, outros tantos telefones de outras tantas pessoas. E mais interessante, nós temos também, em razão do próprio Daniel, mais telefones. Então nós vamos ter muita informação que vai chegar e que vai complementar indagações. Se, por exemplo, vamos fazer um esforço hipotético. Nós queremos, nesta conversa íntima referida pelo PG, no sentido de, entre o casal, comentaram sobre uma janta com uma autoridade política, por exemplo. Nós temos que examinar mais elementos sobre este aspecto para entender se isso tem algum interesse investigativo. Mas nós estamos ainda no início. O que incomoda, o que disturba é a lógica de que o início começa mal, o início começa com exposições desnecessárias de intimidade de um casal. Esta é a inconformidade. Agora, no mais, temos que deixar a investigação andar, temos que colaborar e vamos ver o que vai se concluir. Eu, particularmente, fico pensando comigo, se nós tivéssemos isto num juizado comum, de um juiz singular, aonde nós tivéssemos telefone de A, B, C, todos já estariam com quebra de sigilo estabelecida. E é interessante que eu ainda não escutei qualquer quebra de sigilo junto ao telefone do ministro, ou de um deputado, ou de um senador envolvido nesse aspecto. Então nós temos que aqui ter um amparo republicano e democrático. Lamentavelmente, nós temos na Constituição a igualdade. E todos devem ser processados da mesma forma. Então, é importante, sim, dar atenção ao contexto pleno da investigação e não meramente fragmentado. Senhor, eu estou no tema da Marta, mas essa sua resposta, eu acho que eu e o Gabriel nos olhamos na hora, né? Essa sua resposta, ela é tão importante que eu vou abrir uma outra agora, vou botar uma outra prateleira aqui, a gente já volta na Marta, porque... Eu acho que eu provoquei. Não, o senhor inteligentíssimo que é, e nós estávamos atentos, eu e o Gabriel nos olhamos, porque a gravidade, né, doutor, né, PG, né, Gabriel, do que a gente está vendo,
e com troca de mensagens envolvendo alto escalão da República, ministro de Suprema Corte, o senhor disse aqui, né? Se fosse um outro caso, já não estaria com quebra de sigilo decretado. A gente tem mensagem disparada a poucas horas da prisão, conseguiu bloquear. Eu queria que o senhor dissertasse um pouquinho mais sobre essa resposta que o senhor acabou de nos dar. E se há alguma possibilidade, doutor, da gente presenciar numa distopia brasileira a quebra de sigilo do telefone? Se há alguma possibilidade diferente de zero. Se há alguma possibilidade diferente de zero. Veja, o ministro que está à frente desta investigação, ele está enfrentando situações muito interessantes. E ele está à frente. E eu digo isso porque o Supremo Tribunal Federal não deu bom exemplo aos juristas, aos estudiosos do direito, aqueles que operam no direito, e tem dado, inclusive, manifestações e decisões que, numa visão lógica, doutrinária, é totalmente antijurídica. Vou dar um pequeno exemplo. Você tinha um ministro, Dias Toffoli, à frente de uma investigação, e sem suspeição e sem impedimento, ele, num acordo do plenário, se afasta. Não existe isso no direito. Não existe. Lamentavelmente não existe. Você tira um juiz pela suspeição, pelo impedimento ou pela morte dele. E quando nós temos este efeito, isto para mim é de um desregramento perigosíssimo, porque o Supremo Tribunal Federal deve estar atento a uma Constituição. No momento que o Supremo toma essas iniciativas, ele permite que o operador do direito também saia daquele paradigma que é o sustentáculo de todas as aulas de direito. Veja, eu sou professor. Quando eu vou dar aula para um aluno e eu digo algo e ele me mostra uma jurisprudência totalmente diferente do Supremo Tribunal Federal, é complicado, é difícil, isso é muito preocupante. Mas, enfim, a pergunta é, nós acreditamos ou não acreditamos que possa ter, por exemplo, a quebra do sigilo telefônico de uma autoridade de alto escalão? Gente, eu sou pai, eu sou esperançoso, eu acredito que sim. E se tu me perguntar se eu acredito em Papai Noel, eu também acredito em Papai Noel. Por quê? Porque, na verdade, a realidade que nós estamos enfrentando é esta, né? É um Supremo fazendo e tendo um comportamento distante da órbita do direito. Chama-se a atenção que nós não temos hoje um movimento forte com relação a isto, mas também tenho que considerar que a medida do ministro André, que é este que está à frente, André Mendonça, ela me parece que tem um acompanhamento do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos no direcionamento do bem, do direito. Espero que continue assim. Eu tenho que esse assunto, eu também continuaria nele, mas hoje a gente vai voltar no caso da Marta, né? Mas é que realmente o que a gente está vendo para o professor de direito explicar em sala de aula para a gente explicar aqui para o cidadão que nos ouve, que tem um ministro que é dono de um resort, aí não é o doutor tá dizendo, sou eu, né? Que é dono de um resort, que ganha dinheiro do cara investigado, do banqueiro encalacrado investigado, e vai votar agora pela prisão dele, eu também me falta. Voltando, doutor. Eu queria perguntar para o eu não posso usar palavrões que depois vão me comprometer. Voltando ao caso específico ali, como o doutor Lúcio falou, que claro, é difícil chegar até a pessoa que vazou essas mensagens, enfim, e que geraram essa exposição da cliente dele, a Marta Greff, que foi namorada do Daniel Vorcaro e que está exposta, enfim, nessas mensagens. Então a minha dúvida é se não há como chegar em quem vazou, quem que pode ser responsabilizado? Eu digo, quem que vocês estão buscando de fato responsabilizar e que tipo de medidas estudam tomar, né? Se é remoção de conteúdo, se é um pedido de indenização, queria entender. PG, nós não temos ainda a conclusão do inquérito policial que iniciou a averiguação da responsabilidade. Sim. Nós podemos observar de imediato que, como a União
aqui eu falo em termos de União, ela, através do poder jurisdicional, determinou uma medida em sigilo e esta medida foi quebrada e acabou ofendendo a dignidade de uma pessoa, sim, há possibilidade de se discutir até a responsabilidade da União. Mas veja, eu ainda não defini medidas. Certo. Por quê? Porque nós estamos avaliando um cenário que a todo o dia muda. Hoje eu acordei de manhã, fui ler os noticiários e apareceu... Escolha errada, doutor. É para perder o sono, que a gente acorda tranquilo. Escolha errada, disse o jornalista. Gabriel, quando eu escuto, olha que interessante, quando eu vejo algumas coisas de notícia, me passou uma que me chamou a atenção, porém, eu não conheço a origem e isso me preocupa. Hoje se coloca muita coisa. Que estariam com condição de quebrar o sigilo, as mensagens que foram apagadas propositalmente no telefone, no aparelho celular do Daniel Vorcaro. Ou seja, alguém disse que havia um trabalho e que teriam conseguido êxito em fazer a quebra e ver as mensagens que foram apagadas. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu sei que existe uma possibilidade de se resgatar mensagens que foram apagadas. Aquelas que a gente abre e instantaneamente ela se apaga. Ah, de visualização única. Isso. Olha! Se isto é verdade, nós temos muitas emoções pela frente no próximo episódio. Agora, não sei porque a origem desta informação não é segura para mim. Esse é um tema que a gente tem que acompanhar de perto. Rapidinho, né? O que se desenha aqui do que a gente compreendeu, né? De apuração, aí sim, de gente bastante séria, que a conversa acontecia, PG, Gabriel e doutor, primeiro escreve no bloco de notas do celular, né? No bloquinho de notas, dá um print, como se tirasse uma foto daquela ali, manda como visualização única e apaga. É um método sofisticado. Eu disse, se fosse para conversar sobre o Grenal, não precisaria desse contorcionismo técnico, digital, né? Não sei como queiram chamar. Ou se fosse para conversar sobre a eliminação do BBB, se vai ser o Babu, acho que talvez não precisasse porque dá um trabalho, método, né? Dá um trabalho, né? Vou escrever, aí coloca ali, aí dá o print, aí manda, aí apaga o print, aí apaga o bloco de nota, aí visualização... Tenha santa paciência, né? Eu falo, não é à toa que o contrário de zap é paz, né? Enfim, doutor, por fim, tá? A gente também tá com o nosso tempo. O senhor sabe bem aqui como é que é o horário do timeline. O senhor mencionou aqui que foi chamado pela família, né? Não sei se pela Marta, pelo pai, enfim. E teve uma postagem do pai da Marta no final de semana, também com uma referência ao Dia da Mulher, né? O dia 8 de março, em que ele fala sobre isso, sobre o quanto ele e ela estariam machucados, né, a partir da exposição, né? Ele disse aqui, aos 24 anos de idade, segurei minha filha nos braços pela primeira vez, foi uma mistura explosiva de emoções, quem já passou por isso entende exatamente o que estou dizendo. E aí ele fala, né, que ela, como ela tem um coração enorme, enfim, e ele no final diz, hoje, Dia Internacional da Mulher, gostaria de deixar registrado o apoio incondicional à minha querida e amada filha e dizer que as lágrimas derramadas pela injustiça, ódio e violência sistêmica que vem sofrendo irão regar as flores mais bonitas da terra. O senhor consegue me dizer como ela está? Como a Marta está? Bom, inicialmente eu te digo que essa mensagem me comoveu porque ele expõe ela com 13 anos saindo de casa para começar o trabalho. Ela vai trabalhar como modelo, posteriormente ela vai para os Estados Unidos, onde abre uma empresa e começa a se desenvolver. Eu acho tão bonito esse esforço, eu acho que tem que ser destacado. Ela está hoje sobrevivendo, ela tem recebido uma quantidade expressiva de apoio, de solidariedade, ainda se depara com uma ou outra informação provocante, um meme desaforado, uma informação desqualificada, mas isso é a regra de jogo quando a gente está numa publicidade. Mas ela está se recuperando e seguida vem com tudo. Vem com tudo. Tá bem.
Professor Lúcio de Constantino, muito obrigada por receber, por topar o nosso convite, né? Por aceitar o nosso convite. Acho que conversaremos mais vezes, né? Pelo andar da carruagem, até porque Malu Gaspar disse aqui nesse programa que a gente só sabe talvez 20% do que todo o escândalo. Eu já tô achando que Malu errou a conta, né, Gabriel? Talvez seja 10 ou 5. E se o doutor Lúcio de Constantino tiver razão e souberem a recuperar as mensagens de visualização única, aí não é só a casa do Vorcaro que cai. Acho que cai, bom, a minha, do PG, do Gabriel, do professor Lúcio, porque aí a coisa encrespou. Doutor, obrigada, viu? Um bom trabalho, pessoal, boa semana e que as coisas possam, enfim, né, ficar esclarecidas e quem for culpado seja responsabilizado. Kelly, Gabriel, PG, bons trabalhos para vocês. Um abraço, professor. Obrigado.